Mais uma vez, boa noite. Pode desligar aqui. Obrigado. Está abrindo as nossas Bíblias no profeta Isaías, o último capítulo, capítulo 66. Vamos fazer a leitura do versículo 7 ao 14. Isaías 66, versículo 7 ao 14. Todos acharam? Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amam. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis, os farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis, os deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então amareis, ao colo vos trarão, sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te clamo pela tua ação, Senhor, pelo teu Espírito essa noite. Seja eu, Pai, mas que seja o teu Espírito falando. Toma, Senhor, enche-me da tua graça, da tua glória e do teu poder. Fala, Pai, corações de cada um aqui, cada um de nós, para estar perto, Pai, ouvir a tua voz, cumprir a tua vontade. É um capítulo longo, eu não quis ler ele todo. A mensagem basicamente vai ser desse versículo 7 a 14, mas esse capítulo normalmente é associado ao nascimento do Estado de Israel, mencionando isso, mas logo nos primeiros 2 versículos, Isaías diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa edificaríeis vós? Qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse fiarei, para o pobre e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Isaías, então, ele começa o último capítulo da sua profecia, o lembrete de que Deus, ele não está buscando por um templo de pedras. Ele está buscando templos feitos de carne. Ele, como ele menciona aqui, que ele é o criador de todas as coisas, ele não tem o que conter ele. Ele criou todo o universo, na realidade todo o universo é a sua habitação. Mas ele, ao mesmo tempo, procura, como ele fala aqui no final do versículo, para esse olharei, no versículo 2, para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito,
palavra. Curioso que Estevão, está lá em Atos 7, 49 e 50, não precisa abrir, mas depois você pode ver. Estevão, quem foi Estevão? Foi o primeiro mártir da igreja. E ele citou justamente esses 2 versículos perante o Sinédrio. E o que ele estava querendo mostrar ao Sinédrio? Que o povo judeu, eu digo o povo judeu como judeu e pensando não só no hoje, não só no passado, mas hoje também. Infelizmente a gente vê algumas igrejas, né? A gente às vezes quer limitar Deus a um determinado espaço. Aliás, a Igreja Católica copiou muito isso do judaísmo. Só encontrasse Deus lá no templo. Não. Veja, porque lá Deus está em qualquer lugar. A gente deve ir à igreja, eu tenho falado, a Bíblia mostra por diversas vezes, porque é justamente na bênção, na união, o poder dele se revela de uma forma muito mais poderosa e transbordante. Aquela velha história de brasa fora do braseiro se apaga, né? Então, Deus não está buscando templo feito por mão. Busca templos, habitações que creem no Senhor, habitação, Espírito Santo. Então, ele não busca os corações, como refere, Paulo fala lá, Gálatas, corações feitos de pedra, quer corações feitos de que ele possa, somente através desses corações quebrantados, e como Isaías fala, do pobre abatido de espírito, aquele que não é, a expressão, não é peito de pombo, né? Aquelas pessoas que acham, que a gente inclusive mencionou recentemente falando do Pêssar, como o povo judeu não come fermento, como sinal de querer retirar o pecado, o levedo do fermento faz o quê? A massa crescer. O fermento, o pecado, faz a gente se achar grande. Então, é nesse sentido, Deus quer alguém que se ache suficiente, mas que dependa realmente. E é isso que ele vai estar falando nas passagens que a gente vai estar falando. Então, Deus quer pessoas que levem a sua palavra a sério. Inclusive, no versículo 5, e de Isaías 66, ele fala: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam, para longe vos lançam por amor do meu nome, e dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Eles serão confusos. Aqui ele está falando do remanescente fiel a Deus, sendo perseguido pelos judeus incrédulos, né, que não creem no Senhor Jesus. Então ele mostra justamente esse contraste. Por exemplo, João, deixa marcado aí Isaías 6, João no capítulo 14, versículo 23, ele fala: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viveremos para ele e faremos. Nesse fala que vai habitar. Vou repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Demos para ele, faremos. Versículo 24, que completa: quem não me ama, guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me. Então, baseado nessa própria palavra de Jesus, a gente vê que
habita em templos feitos por habita aquele que ama, guarda a palavra do Senhor. Então é esse tipo de gente que Deus está buscando. Mas vamos então para a mensagem propriamente dita a partir do versículo 7. Versículo 7 e 9, a gente vai ver Deus falando, voltando lá em Isaías 66, né? Cara, Deus, assim, às vezes eu raciocino e esqueço de mencionar. Voltando então em Isaías 66, do versículo 7 ao 9, ele vai estar falando de dois nascimentos. Vamos ler de novo. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz meu Deus. Então ele fala aqui no versículo 7 de um nascimento específico. De quem que ele está falando aqui? Está falando do nascimento do Senhor Jesus. E a gente vai ver em mais detalhes porque aí do versículo 8, 9, assim, especificamente o 8, se referindo à nação de Israel. Foi aquela nação que nasceu em só dia. Fez uma assembleia. Naquele momento foi a nação de Israel, o Estado de Israel, e a gente sofre, a gente vê o Estado de Israel sofrendo por causa disso, até os dias de hoje, pela revolta palestina, países se voltando contra. Mas vamos voltar aqui ao versículo 7. Por que eu creio que realmente aqui está falando a respeito de... Ele fala, antes que estivesse de parto, deu à luz. Parece uma coisa estranha, né? Como uma mulher vai dar à luz antes do parto? Antes que estivesse de parto, deu à luz. E ele fala, antes que viessem as dores, deu à luz. Curioso que, por exemplo, a palavra parto, hebraico, pulo, significa literalmente contorcer-se. Normalmente a mulher, quando está sentindo as dores de parto, né, contorcem. E aí eu até escolhi essa mensagem hoje, eu tenho homenagem também às mães, porque só mesmo mulher para ter filho. Porque eu acho que homem tentasse ter filho só ia ter uma vez. Nunca mais ia querer ter. Então, Deus, na sua sabedoria, só permitiu que as mulheres tivessem filho. Normalmente aquela sente um monte de dor, se contorce de dor, urra de dor. Nunca mais vou ter filho. Mas aí esquece, logo depois já vem outro. Então, mais ou menos assim. Porque o amor de mãe é realmente diferente do amor do pai. Mas, por que eu aplicando esse versículo 7, que eu creio que se refere ao Senhor Jesus? Porque fala, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz. Ou seja, o que é o parto e o que são as dores? Vamos ver aqui Mateus 24. Deixa marcado aí Isaías. Mateus 4. Mateus 24, a gente vê Jesus saindo do templo. Seus discípulos se aproximam, né? Jesus, no versículo 2, diz: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e o seu particular, dizendo: dizem-lhe quando serão essas coisas?
Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: cautelai-vos, que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio. E aí sim, começa a falar no versículo 9. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então, a partir daí, a partir do versículo 9, já está falando do... Começa. Por exemplo, lá no versículo 21, ele fala, ainda em Mateus 24, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco vai haver. E no versículo 29 ele fala, e logo depois da aflição daquele dia, o sol escurecerá, a luz não dará a sua luz, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se verão o Filho vindo sobre as nuvens do céu, poder. Então a gente vê guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. E aí ele fala, essas coisas são o princípio das dores. Justamente essas dores, e é curioso que a tração da mulher quando entra no parto, né? Primeiro começa com dores pequenas e aí as contrações vão aumentando, e a mesma comparação aqui que ele fala sobre as dores que vão acontecer. Primeiro vai começar com coisas pequenas, ele fala, essas guerras, isso aí não é nada. Isso é só o princípio das dores, porque a coisa vai aumentar. No versículo 21 ele fala que vai haver grande aflição. Aí sim vão ser as grandes dores. Então, entende? Essas dores, preparação para a vinda, o retorno dele. Voltando então a Isaías 66. Então, quando ele fala, antes que estivesse de parto deu à luz, antes que viessem as dores, deu à luz menino, ou seja, antes dessas coisas todas acontecerem, era necessário que o menino, que na realidade essa palavra lá no hebraico, Zakar, significa macho, realmente um homem, nascido de mulher. A gente fala, né? A semente da mulher, e não da semente da mulher e do homem, da mulher. Então, ele precisava nascer justamente o propósito da missão que ele deveria cumprir, morrer pelos nossos pecados, todos irem. Então, pode dar luz a parto. Porque o parto, apesar de passar também pelas dores do parto, mas o parto que ele está falando, justamente das dores do parto, a Terra, o planeta vai estar passando para o retorno. E aí, por exemplo, vamos ver aqui Jeremias 30. No versículo 6, fala assim, Jeremias 30, versículo 6. Perguntai, pois, e vede, que um homem pode dar à luz. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz? E por que
tornaram pálidos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, ou seja, homem, mencionei antes, ainda bem que Deus não permitiu que o homem desse a luz, né? Fala, vê se um homem pode dar a luz. É claro que não pode. Apesar de hoje ver essas mudanças, né, de sexo, transgênero, agora homem virando mulher, mulher virando homem, o homem virando mulher, pela lei humana, mesmo assim é incapaz dele reproduzir, ter filho através de uma reprodução. Continua. Por mais que tente mudar isso, aqui fala. Por quê? Porque o parto, a palavra parto no hebraico é contorcer-se. Pela aflição. Versículo 7 ele fala, Jeremias 30, aquele dia tão grande, tempo de angústia, vai ser um momento em que a gente não quer estar presente. Se Deus quiser, não estaremos. Terá sido tratada. Vai ser um momento de sofrimento. Voltando a Isaías 63. Aí eu já me referi ao versículo 8 como sendo a nação de Israel. Mas no versículo 9, ele fala: abriria eu a madre e não geraria? Geraria eu e fecharia a madre? A madre, hebraico, o que foi traduzido assim? Madre, a palavra que foi traduzida como shabar, significa quebrar, pedaçar, então até mesmo romper. Então a mulher, quando tem filho da forma natural, rompimento mesmo, tem que haver uma dilatação grande. Por que foi traduzido? Porque é como se fosse uma situação desesperadora mesmo. Graças a Deus, eu sou homem, né? Então posso, de repente as mulheres depois podem me falar, mas é uma situação mesmo desesperadora. Coisa assim. Ainda mais a minha mãe que teve, quanto? 20 horas? 6 horas? 26 horas de parto para eu nascer. Parece que ela já estava, era uma situação desesperadora mesmo para. Mas, por exemplo, Isaías 37, Isaías capítulo 37, ele está falando sobre uma situação em que Ezequias passou como. E olha só a comparação que ele fala. Isaías 37, versículo 3. Disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vitupério, de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, força não há para dá-los à luz. Ou seja, dias, eu não vou pregar sobre a situação, a maioria de vocês conhece a história da ameaça que o reino da Síria colocou sobre, que depois acabou Deus operando de uma houve Síria. Mas esse momento para ele foi um momento de angústia. Ele se sentia tão sem forças que ele fala: os filhos são chegados ao parto, mas não há força para dá-los à luz. Imagina uma mulher que chega numa situação, tem como botar o filho para fora. Uma situação desesperadora. Por isso, voltando a Isaías,
essa palavra quebrar, despedaçar, justamente mostrando a situação desesperadora, porque também tinha um momento do rompo. Então, na realidade, duas coisas a gente vê daí. Versículo 7 a 9. Nenhum nascimento pode ocorrer sem as dores do parto. Aliás, isso agradeço a Eva. Através do pecado do homem e da mulher, a consequência. A partir daquele momento, parto. E também, depois do parto, o nascimento certamente vai ocorrer. Algo que deixar de. Então, o que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Eu falei aqui o nascimento de Jesus antes das dores de parto. A gente falou lá em Mateus 4, o princípio das dores, sofrimento. Por mais que seja difícil, o nascimento desse parto certamente ocorrerá. Qual vai ser o retorno? Ele vai retornar glória. O sofrimento de Israel vai terminar sem parto. Quando o Senhor voltar Israel, falando, vai olhar para aquele reconhecerão aqui. Bom, Isaías 66, versículo 10 a 11, já é o momento. Então, aquele primeiro momento era do nascimento, bebê ainda. E do versículo 10 e 11, mostra justamente ainda, não o recém-nascido, mas já agora, assim, um bebê já crescido. Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que amais. Rei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis, parteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com abundância. Mamar é o sugar-me. Parteis, peitos, né? Fala, fartar é ter em excesso mesmo, mais preciso. Sugueis, base, absorver mesmo, o máximo que pode. Então, o que a gente entende da mente Jerusalém, já depois desse sofrimento todo, vai estar felicidade, de alegria, compartilhando. Eu falo Jerusalém, falo a igreja remanescente, estar então alegres, fartura. Ele faz essa conexão Jerusalém com a mulher deu à luz, estar amamentando, dando de mamar para o seu filho, vai estar se fartando, né, peitos das suas consolações. E a palavra consolação, que depois vai ser repetida também no versículo 13, que a palavra é tanhum, da mesma raiz, versículo 13. Curiosamente, como Isaías começa a segunda parte dele? Isaías, na verdade, ele se divide em duas partes. Os primeiros 39 capítulos mostra mais a questão das guerras, das aflições, do pecado. Versículo 40 ao 60 mostra justamente parte salvação,
parte de consolo. Isaías 40, que é justamente essa segunda parte, começa falando o quê? Consolai, consolai o meu povo. E o consolo é justamente algo tá, por tristeza, por arrependimento. Então, há necessidade do consolo, do conforto, do afeto, do afago, também está mais precisando de Natália, por exemplo, que é sabe, ela vai dar o consolo pro Lucas, tá? Ou por tristeza, ou por fome, até já sabe, ou com dor, já sabe os momentos que ele requer. Por mais que nós, pais, tentemos, é igual carinho, relacionamento pai e filho, diferente do politicamente correto, proibir, mostrar diferenças, essa indiferença. E aí no versículo 11, ele mostra também Jerusalém para a mãe que está amamentando. Aí a partir do versículo 12, diz o seguinte: porque assim estenderei sobre ela, Jerusalém, paz, e a glória do gentio, ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, sobre os joelhos pagarão. Alguém a quem consola só consolarei. Vós sereis. Olha só, continua, fala sobre a questão aí da paz com glória do gentio, ribeiro que transborda. Visões, Dênio, justamente o momento da fartura, paz abundante, por exemplo, Isaías 48. 48. Isaías 48, versículo 8. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então teria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas. Comparando da questão da obediência, temor ao Senhor, trazendo paz. Sabido, mas praticado, aquele que seria paz, justiça. Exatamente esse quadro que para no versículo 12, aí fala: entenderei a paz como a glória do gentio. Mas aí a parte desse versículo fala: então amareis, ao colo vos trarão, sobre o joelho vos. Normalmente essa é a posição mesmo que a mulher dá peito para o filho, para tá, né? Pega, traz ao colo, sobre o joelho. É curioso que ela foi traduzida como joelhos se afagarão. Mas essa palavra aqui que está no hebraico, ela não é afagar. Ela na realidade é apoiar, tentar.
Então, o joelho é justamente onde apoia o filho poder de mamar. Aqui, o que Provérbios 3 fala? Provérbios, capítulo 3. Estou quase acabando. Corri um pouco hoje. Estou atrasado. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribes é exatamente a mesma palavra que está lá em texto que fala sobre os joelhos vos afagarão, que não é apoiar. Então, Provérbios 3, 5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Claro que a gente tem que buscar conhecimento, sabedoria, mas a nossa base, o nosso suporte não pode ser a própria força, entendimento. Nosso apoio, base, se não for isso, parando o apoio, é o suporte daquele. Colo vos trarão. Jerusalém, sabe, estaremos em aquela que vai descer do céu celestial. Enquanto, por exemplo, no pau, né? Em dobro, por exemplo, 2 orelhas, 2 olhos, todas as palavras que hebraico palavras pais tem em dobro. A palavra Jerusalém, Jerusalém, também tem esse dual. Por quê? Porque existe terreno. A Bíblia fala que essa Jerusalém celestial. Então, ela é justamente esse símbolo. Senhor, terra. Por isso que Jerusalém é uma cidade tão disputada. O diabo não quer propósitos de algo. A gente leu no versículo 2 aqui, 16, minha mão todas essas coisas. Porque ele que controla está à frente. Versículo 13 diz, como alguém a quem consola sua mãe, Jerusalém. Tem consolo melhor do que mãe? Posso ver pelos meus. Não. Mais que me amem, que eu sei que me amam. Coisas que só mesmo mãe. Ontem o Gabriel, por exemplo, né, amor? De noite, brigou lá com ela. E aos berros aí, olha, você está me tratando assim desse jeito, amanhã não precisa nem me desejar feliz Dia das Mães. E olha, eu tô com raiva, mas não importa, eu vou desejar para a senhora feliz Dia das Mães sim. Mais ou menos assim, né? Então, por mais que tenha conflito, a ação é uma tem como parar. Está dando essa tão justa.
Versículo 14 fala: vós teis gracial são vossos reverdecentes estão a mão dos seus. Ou seja, depois de toda essa situação em que fala que Jerusalém vai ser como para o povo, ou seja, o povo agora vai estar, o remanescente vai estar, né, prosperidade, mas tá velho que a gente vai. O princípio das dores não começou ainda, está próximo. Ela vai chegar ao fim. Vai chegar, o parto vai ser o retorno. Então todo o plano cumprido. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te agradeço mais uma vez por essa noite.